Olá, sejam bem-vindos a mais um Degustando Conversas. No programa de hoje teremos uma receita toda especial, um salmão grelhado ao molho de iogurte acompanhado de arroz integral colorido. Teremos a companhia hoje da digital influencer Rainara Lira, que falará, dentre outros temas, sobre as mídias sociais. Acompanhe tudo isso aqui na TV Borborema. Hoje iremos preparar um prato extremamente delicioso, um salmão grelhado ao molho de iogurte acompanhado de um arroz integral colorido. Uma combinação perfeita para este final de semana. E para isto, nós vamos precisar de ingredientes: 500 gramas de filé de salmão, um pote de iogurte grego, 100 ml de caldo de peixe, coentro picado a gosto, raspas de limão siciliano a gosto, sal a gosto, pimenta branca moída a gosto, arroz integral pré-cozido, pimentão verde, vermelho e amarelo. Utensílio: frigideira, pinça, panela pequena, panela média, espátula pão duro. Nossa receita de hoje traz como ingrediente principal um dos peixes mais consumidos, não só no Brasil, como também em toda a América do Sul. Trata-se do salmão e nesta receita o salmão grelhado, que é um prato rico em cálcio e ômega 3. Vamos cozinhar? O prato de hoje é bem simples de ser feito. É um salmão grelhado, vocês vão ver quando eu começar a preparar aqui para vocês. Já tem aqui o nosso arroz integral pré-cozido. A gente vai dar um colorido todo especial usando os pimentões. E tem uma curiosidade sobre pimentão, que às vezes as pessoas acham que é por conta de que são pimentões diferentes. Aqui nós temos 3 cores de pimentões, mas você tem até o pimentão laranja também, enfim. Então o amarelo, o verde e o vermelho. E alguém sempre pergunta, é o pimentão que é diferente? O que é que modifica? Na verdade, é porque ele está mais maduro ou ele está mais verde. Então, nesse estágio que ele vai amadurecendo, obrigatoriamente a cor dele vai modificando. E daí porque você tem essa troca de cores e fica, inclusive, o seu prato muito mais bonito, porém preservando o mesmo sabor que o pimentão tem e que você de casa que gosta de pimentão pode curtir. Agora, esse arroz você pode fazer também de outras formas. Eu escolhi pimentão, mas você pode fazer com brócolis, pode fazer com lentilha, enfim, fica na opção de você de casa. Particularmente estou escolhendo arroz integral porque eu prefiro esse tipo de arroz. Espero que a nossa convidada também, que já está aqui conosco, Rainara Lira, que já está aqui participando aqui, a gente preparando esse prato aqui todo especial para comer com ela. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco sobre o que é ser digital influencer e você de casa vai acompanhar todo esse bate-papo que a gente vai ter depois do prato preparado, até porque aqui a gente está no Degustando Conversa. Se conversa comendo ao mesmo tempo. Enfim, então eu escolhi o salmão. Salmão você tem que ter muito cuidado. Infelizmente, a gente sabe que tem pessoas que muitas vezes se aproveitam e tem alguns peixes que parece a carne, o sabor inclusive, é um pouco próximo da cor do salmão e também do sabor, e isso com a ração muitas vezes se consegue ter a cor. Então tem que se ter cuidado para saber a origem. Não só estou falando do salmão, tem que saber a origem de qualquer coisa que você vai comer. Até porque a gente é muito, nosso corpo, a nossa saúde é um reflexo do que a gente come, e isso a gente tem que ter uma preocupação toda especial na questão dos ingredientes. Eu comecei a falar em programas anteriores, e aí só como curiosidade, na minha coluna do Jornal União, de gastronomia, eu escrevi no domingo sobre algo que me chamou a atenção dentro do meio da gastronomia atualmente, que é o que a gente chama de zonas azuis. E zona azul não é aquela que você vai estacionar no centro de Campina Grande, não. E também não estou discutindo nem o preço, o valor que você está gastando lá pelo tempo que você utiliza. Mas na prática, são alguns locais, poucos locais no mundo inteiro, são apenas 5 locais, onde se descobriu que as pessoas têm uma longevidade maior. Grande parte das pessoas, inclusive, passando de 100 anos. E não são 100 anos necessariamente, né? Você está em cima de uma cama e com dificuldade, inclusive, para se locomover, para estar em perfeitas condições de saúde. São com 100 anos e você tem uma certa vitalidade, logicamente, vitalidade para a idade. Você também não pode estar achando que com 100 anos você vai estar fazendo o que um menino de 20 anos, de 15 anos vai estar fazendo, mas com muita vitalidade. E aí foi feito um estudo, particularmente numa região da Itália, na Sardenha, e nessa região se verificou que muito tinha-se a ver com o que as pessoas comiam. Não só comiam, com o que se preocupava, com qualidade de vida, até a forma de dormir, né, ventilação, iluminação, enfim, tudo uma composição muito grande. E isso é chamado de zonas azuis, são esses locais, e que uma das coisas que está muito próximo, e daí porque eu estou falando tudo isso, para a gente fazer uma relação
com o salmão é que tem muito a ver com a alimentação. Então, cada vez mais a gente é muito reflexo daquilo que a gente come. E acho que isso é fundamental na escolha dos bons ingredientes. E o salmão, ele tem essa característica. Além dele ser rico em cálcio, ele também é rico em ômega 3. E isso ajuda muito a nossa saúde. Logicamente que ninguém aqui está defendendo que você vai comer um tipo de comida porque só ela que ela é boa. Mas a gente está dizendo que sempre é bom fazer uma quebra, um equilíbrio, e se você puder escolher um peixe, né, você tem toda a vantagem. O nosso salmão, que eu vou começar a preparar aqui, eu espero que a nossa convidada... Eu gosto de sal e gosto de pimenta, mas vou caprichar menos nisso, porque aí depende do gosto de cada um, né? Cada um é que sabe o tempo disso. Mas o salmão, como eu disse, tem muita preocupação com a qualidade dele, onde você compra, onde você escolhe o seu produto, e mais do que isso, por ser um peixe que ele é muito simples, muito fácil de fazer, ele é muito usado em várias gastronomias, particularmente na gastronomia japonesa. E por isso que você pode comer o salmão até cru, basta botar um pouquinho de shoyu, se você quiser, você come perfeitamente. Então, vamos aqui primeiro, eu vou aqui colocar aqui sal de um lado, sal do outro. Veja que o salmão aqui, não sei se pega aí, cubano, a gente já fez a limpeza do salmão, tá? Para que ele possa, aquela pelezinha que a gente tem, eu já tirei aqui anteriormente. Pronto, agora eu vou virar aqui, né, pra gente colocar um pouco aqui de pimenta do reino, tá? Mas estou colocando aqui só superficialmente, não vai tão impregnar o sabor. E eu disse para vocês aqui antecipadamente que o salmão, por ser um peixe bem leve, né, e que a gente pode comer inclusive cru, e se come, né? Daí que eu digo sushi e sashimi da vida, você termina encontrando muito. Aqui a gente vai vai grelhar apenas ele, tá? Selar ele de um lado e do outro, para servir para acompanhar nosso prato. Tá aqui algumas gotas, pingar aqui algumas gotas do limão de um lado, aqui colocar do outro. Então agora eu vou apenas grelhar, né? A gente vai só tirar aqui a nossa pinça, a gente vai só deixar o salmão no ponto para depois a gente servir. Então vamos lá. Tá aqui por enquanto. Vou deixar aqui pré-aquecendo, tá? Raiane disse aqui que está aprendendo tudo e quando sair daqui vai cozinhar para quem quiser ser convidado, vai fazer inclusive um sorteio lá no Instagram dela, né? E aí quem vai ser sorteado e vai jantar com ela preparando o prato que você quiser. Eu garanto a sobremesa. Garanta a sobremesa, tá certo. Não, mais nada não. Mas enfim, tenta, né? Tenta, né? A gente tenta, tá certo. Vou deixar aqui pré-aquecer um pouco aqui a frigideira, para a gente apenas grelhar o nosso salmão. Veja que eu estou pegando aqui para grelhar, e aí geralmente as pessoas pensam em ter uma chapa, porque facilita. Realmente, em alguns restaurantes, inclusive, se aconselha que dentro de alguns restaurantes, na alta gastronomia, a gente sempre fala isso, teria que ter carvão mesmo, porque o ideal é você grelhar com a chapa, com carvão, enfim. E por mais que alguém que desconheça, um carvão dentro de uma cozinha, sim. As grandes cozinhas de alguns restaurantes que trabalham com grelhados, logicamente que elas têm carvão e você tem como ter o controle sobre isso. Alguns trabalham inclusive com pedras vulcânicas, dá um aquecimento nela e aí você faz todo o seu prato. Mas, como nós não temos, estamos aqui apenas grelhando aqui, tá? Eu estou grelhando aqui diretamente na frigideira. Tá? Só ter cuidado aqui pra gente. Ele vai pegar um pouquinho, tá? Tem que ter cuidado. Tá aqui um próprio molho um pouco. Um lado, do outro, vai virando só para ele ficar num ponto, tá? E ter a preocupação dele não tá pegando, tá? O salmão, você tiver cuidado, ele desmancha muito. Ele tem uma facilidade muito grande de você desmanchar, então tem que ter muito cuidado quando você for tirando. Até porque se for em pedaços, perde a beleza do prato, tá? Então você vai, tô aqui pegando aqui, ele tá ficando aqui uma cor mais num ponto, esse aqui tá querendo se desmanchar, mas a gente vai tendo cuidado aqui, deixa eu selar aqui, pra gente colocar. Enquanto isso, aí daqui a pouco, depois que selou, a gente reserva, eu vou só esquentar um caldo de peixe com iogurte pra gente fazer o molho, que é o molho que vai dar o sabor. Eu escolhi iogurte greco, até porque eu gosto. Mas aí compete a você se quiser usar outro ingrediente, tá?
Estou aqui grelhando, ele já está ficando na cor aqui que eu desejada, para que ele fique no ponto. Tá? Então tá aqui. Tirei aqui, vou deixar aqui de lado, certo? Eu agora vou preparar para vocês, vou ligar aqui novamente. Eu desliguei por uma questão de segurança, até porque nós estamos cozinhando aqui uma boca industrial. Então, por questão de segurança, tem que sempre ter cuidado, porque é um fogo muito violento. E aí vou aqui colocar aqui agora o nosso caldo de peixe, tá? Tirar aqui. A gente vai preparar agora com iogurte. Só tirar aqui para reservar. Tirar aqui do lado. Iogurte e o nosso coentro, tá? Aqui agora eu vou colocar, depois de ter pré-aquecido, eu vou colocar aqui pra gente fazer nossa mistura, tá? E aqui agora eu vou colocar aqui o nosso coentro pra gente fazer aqui. Vou deixar aqui a mistura para aquecer um pouco, até para diluir bem, fica uma mistura bem homogênea entre o arroz, quando eu tiver a mistura, não só com arroz, com os pimentões, como também a questão do caldo de peixe que a gente colocou com iogurte e com o próprio coentro, tá? É uma curiosidade assim, porque eu particularmente adoro muito coentro. Se tiver um feijão verde sem coentro, para mim não é feijão verde. Se tiver uma sopa sem coentro, para mim não é sopa, ela tem que ter coentro. Fava, por exemplo, nem pensar, ou seja, caldo para mim tem que ter coentro. E é uma coisa danada, porque quando a gente vai em qualquer outro canto, fora aqui o Nordeste, o povo não gosta de coentro de jeito nenhum. E é a mesma sensação, por incrível que pareça, que eu tenho com a salsinha. Eu detesto salsa. Se você chegar num prato, botar salsa por mim, eu tive aqui brincando aqui num restaurante aqui em Campinas, pedi uma fábrica, botou salsa em cima. Eu disse, não cometa um crime, pelo amor de Deus, não. Porque isso é típico da nossa gastronomia. E você está cometendo um crime trazendo algo que não é uma característica do nosso ingrediente, e ao mesmo tempo, você está trazendo algo que as pessoas aqui não são muito próximas. Tudo bem que você tem que fazer uma união de ingredientes. E de ingredientes, vou desligar aqui, tá? De ingredientes que você tem dentro de uma gastronomia nordestina, tipicamente aqui de nossa região, e também de alguma outra gastronomia brasileira, tem que fazer essa mistura. É importante, vou reservar aqui um pouco, vou deixar fechado. É importante a gente fazer isso. É importante a gente fazer isso, porém, necessariamente, a gente não tem, tá, que muitas vezes perder as nossas características. Misturar ingredientes, fazer a junção, você harmonizar uma coisa de um ingrediente com outra, é uma coisa bacana, você pode fazer isso. Agora, você não pode perder o que é a origem. Tá? Você não dá para fazer, por exemplo, querer fazer uma buchada, como geralmente termina sendo um dos pratos típicos aqui na Paraíba, vou dizer como todo, e você pegar e fazer uma mistura que tire aquilo que é a origem, que é a essência de um prato, né? Então, se você for pensar, por exemplo, duas regiões distintas, vamos supor aqui Campina Grande e pegue lá Belo Horizonte. Você tem praticamente um prato feito muito parecido e que os nomes já diz praticamente a diferença que é a essência deles. A galinha, a cabidela, que a gente aqui tem a cabidela que é feita, a essência, e a galinha ao molho pardo, né, que aí se utiliza muito em Minas Gerais, mas que é praticamente a mesma coisa, feita com sangue, praticamente, só que a gente utiliza ele bem mais grosso, o caldo bem mais grosso, o outro lá utiliza bem mais simples. Eu vou colocar aqui os ingredientes, a gente vai fazer a mistura, tá? Pra gente depois preparar aqui o nosso prato, fazer todos aqui, e a gente vai aquecer aqui tudo que for preciso, e aí a gente vai fazer a montagem com o molho, tá? E vamos conversar com a convidada de hoje, Rainara Lira, que está aí querendo falar sobre mídias sociais, e especialmente uma delas, tá? Que é a questão do Instagram. Então a gente vai agora só preparar aqui o nosso prato, dá um tempo e volta já com a convidada de hoje, Rainara Lira. Só um tempinho e volta já. E o Degustando Conversas de hoje, você já viu, porque participou desde do início do nosso prato, né, e está aqui com a gente para provar o nosso prato de hoje.
é a digital influencer Rainara Lira. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Vai provar aqui conosco o nosso salmão, tá? Ficou lindo. Depois que a gente monta, a coisa já toma uma dimensão bem maior. Já enche os olhos, Já enche os olhos. Porque assim como as mídias, né, como a gastronomia não é diferente. A gente tem que ter o visual, a gente come primeiro com os olhos para depois ter. É por isso que a gente brinca, inclusive, diz assim, nunca vá a um supermercado na hora do almoço. Ah, é verdade. Você termina colocando todo tipo de coisa. O que precisa e o que não precisa. O que não precisa. Porque tudo você está com fome, então você está sugestionado. Então a imagem, ela fala por si. É tipo a mulher indo na loja com cartão Pronto, sem limite, cartão né? sem limite. Pediu tudo. Pronto. Pediu tudo. Tudo que você queria. O que quer e o que não quer. Mas enfim, você falava em off que a internet ele escolheu, as mídias ele escolheu. Como é que foi isso? Como é que foi o despertar para isso e de repente bombar? Né? E aí hoje está aí, quando publica uma coisa, vários milhões de seguidores, mil seguidores, 10 mil seguidores, enfim, várias pessoas interagindo diretamente com isso. Como é que foi sair daquela pessoa que não tinha essa interação tão grande e hoje perceber que tem uma interação muito forte, né? Que de tal modo que percebe que influencia as pessoas? Pois é, foi muito interessante, porque eu não sei se você recorda de quando foi lançado o Snapchat, que era um aplicativo de vídeo. E era tipo uma novidade e as pessoas eram meio receosas no início e tal. E eu decidi baixar logo. E eu tinha sempre o receio de postar vídeos mesmo. Eu via que tinha um tempo pré-determinado, passava isso, 10 segundos. 10 segundos. Vídeos de 10 segundos. E passava um pouco tempo só de exibição. 24 horas. 24 horas. Isso. É o que hoje é comparado ao Stories do Instagram, certo. Né? Porque o Snapchat morreu, o Instagram conseguiu, né, fazer com que ele morresse. E hoje é 15 segundos no Instagram, mas você vê que as pessoas no início eram muito receosas, era só foto ou um vídeo, sei lá, de uma paisagem, mas nunca falando. E certo dia, numa brincadeira num shopping, que eu fiz para as pessoas que me seguiam mesmo, os meus amigos, eu acho que tinha, sei lá, 130 pessoas que me assistiam. E eu postei fazendo uma crítica engraçada. E aí o pessoal... kkk, morrendo de rir e tal, porque é o meu jeito, só que foi o meu jeito que eu passei através de um aplicativo, só que quem convive comigo, as minhas amigas, a minha rotina, sabe que eu sou assim mesmo. E aí o que aconteceu? Um foi indicando ao outro, eu comecei a fazer mais e mais, e assim, do dia pra noite eu tava com 5 mil e poucas visualizações. Então isso pra a época do Snap, quem era da época do Snap sabe que é assim, foi surreal. E aí depois eu migrei, né, pro Instagram, quando começaram a aparecer os subprogramas, eu costumo dizer assim, do Instagram, que é isso, que é essa comparação. Hoje em dia a gente tem até praticamente um canal do YouTube, hoje aí, né, que é o IGTV, é uma novidade. E tipo, eu fui adaptando e cada vez mais envolvida com o Instagram. E aí se tornou a minha profissão hoje. Eu vivo disso, eu me sustento disso. E eu vejo que, assim, cresce muito a cada dia, sabe? E tudo tá ali na palma da sua mão. Todo tipo de informação que você precisar. A moda foi uma consequência, porque as lojas acabavam vendo, você é bonita, faz foto pra mim e tal. Eu já fazia foto pra lojas de amigas, mesmo antes de existir qualquer aplicativo eu já fazia, só por fazer mesmo, por gostar. Acabou que eu acho que as coisas foram se unindo e é como eu disse, a internet me escolheu para hoje fazer isso que eu faço e eu sou super feliz. E aí, enfim, tocou isso. Toquei. A gente conversava um pouco em off, né, e fazia alguma analogia. Você me disse que não tem Facebook. Isso. Né? Quer dizer, isso. E termina... Não é nem utiliza muito mais para alguma coisa, para validar alguma coisa, mas assim, o seu foco é Instagram. Mas ainda há uma questão muito forte ainda do Facebook, né? Uma presença muito forte do Facebook, enquanto talvez assim, uma das mídias sociais principais, ou que tem maior número de seguidores. Da mesma forma, por exemplo, a gente hoje fala muito pouco de Twitter. É, verdade. Né? Já teve sua época, o Twitter teve a época... Porque o Twitter, ele migrou, de certo modo, assim, e aí para você falar um pouco, até por conta da sua idade, enfim, e isso tem muito a ver isso com o público, com o foco que tem. O Twitter ficou muito mais para aquela coisa informativa, muito mais um debate muito mais firme, informativo, enfim, focou nisso. E logicamente tinha um público mais jovem, que era inicialmente muito focado no Twitter, parece que migrou um pouco
para o Instagram, da mesma forma que tinha também um público focado no Facebook que terminou migrando para o Instagram. Exatamente. Você percebe isso também, Fih, com o público que você vê, que interage com você? É um pouco mais jovem, a juventude, ou também é muito diversificado isso? Assim, tem um pouco de tudo, sempre tem. Porque sempre tem aquelas pessoas também que gostam dos desafios, né? Tipo assim, gente, tô vendo aqui minha filha mexendo nisso, eu quero também. Quero saber. E vai a mãe, vai a avó, e às vezes tá aí super inteirada do assunto. E a gente vê que, assim, o Facebook, ele tem um super poder na rede social. Ele é tipo o pai das redes, né? Então, assim, você vê que ele se mantém. Hoje em dia, muita gente, tipo assim, teu Facebook é qual? As pessoas perguntam mais, assim, pelo Facebook primeiro do que pelo Instagram. E depois pelo Instagram. Porque eu acho que o Instagram não é algo ainda de alcance tão mundial quanto o Facebook. Você, por exemplo, eu fiz o meu Facebook com 14 anos. Vai fazer o quê? 10 anos que eu tenho Facebook. Eu nem sabia o que era Facebook. Eu só fiz porque eu viajei para fora do Brasil e conheci argentinos e todos já tinham Facebook e era a sensação. E aí eles fizeram, pra gente ter algum contato, porque não tinha outro meio para ter contato. E aí eu fiz e só 2, 3 anos depois é que as pessoas foram começar a fazer Facebook aqui no Brasil. Então eu já tinha essa minha conta. Pra você ver, já é uma rede social que une pessoas do mundo inteiro, que tem o seu poder, que eu não vejo se findar, assim, sabe? Eu não vejo acabar. Você acha assim, há uma grande discussão, né? E a gente se perceber muito isso. Por exemplo, você tem a informação hoje, os dados, aquilo que está muito claro, ele é muito imediato. Você sabe de uma notícia hoje em tempo real, independente das mídias sociais ou numa homepage, enfim, você tem isso muito imediato. Isso fez com que perdesse um pouco a questão do jornal, da leitura do jornal. Hoje você termina lendo o jornal, não muito mais, pelo menos eu penso assim, não muito mais pela digamos assim, o furo de uma notícia. Sim. Porque esse furo foi dado praticamente em tempo real, a não ser que seja uma matéria investigativa que o jornalista tenha fazendo e que só ele tenha acompanhado e que ele está querendo fazer uma denúncia. Então você pega um pouco isso, muito mais hoje. Às vezes você uma investigação, algo muito exclusivo. Que saiu. Que eu acho que quem consegue ainda hoje fazer esse tipo de coisa e nem com tanta maestria é o Fantástico. Puxa alguma coisa, né? Que vem pegar com eles, porque eu vejo assim que eles vão atrás de tipo, é um tipo de programa que vai atrás de produzir algo diferente porque sabe que hoje em dia as coisas estão acontecendo muito rápido. E as pessoas estão querendo muito, assim, determinadas coisas. É o tipo aquilo que a gente fala. Você tem um acidente, todo mundo para o carro e o trânsito é muito mais engarrafado por conta das pessoas parando, curioso, do que necessariamente o acidente. Exatamente. Né? Tem isso. Mas assim, pegando o que eu estava dizendo, então o jornal ele perde um pouco isso. Ao mesmo tempo você tem alguns colunistas que você quer ler. Tem sempre uma matéria, um texto. De vez em quando eu gosto eu tenho uma coluna do Jornal União, que é um jornal aqui no estado da Paraíba. Tem alguma coisa bacana, principalmente de domingo, aí eu gosto de ler, sempre tem algum colunista que escreve no domingo, assim também como outros jornais também de abrangência nacional. Mas ao mesmo tempo diminuiu, mas não perdeu ainda o seu encanto. Isso, e eu acho que tem que ser preservado. A rádio tem que ser preservada, o jornal ele tem que ser preservado. E tu sabe que o rádio ainda é o maior meio de comunicação. Pois é, ele entra na casa de todo mundo, inclusive. Eu escuto rádio todos os dias. Meu carro é muito difícil eu ligar a minha playlist, ou sei lá, que é o que todo mundo costuma, colocar um CD, um pendrive. Eu escuto rádio todos os dias. E eu acho que tinha que ser uma coisa que não pode, as pessoas às vezes tiram a importância de coisas que lá do princípio formaram o que a gente tem hoje. Porque a comunicação, ela é de muitos anos. E hoje eu não sei se você chegou a ver que saiu falando disso que você estava dizendo, da rapidez da informação, como ela chega hoje. O Twitter, ele foi a rede que foi comprovada, a primeira notícia chega através do Twitter. É onde rola mais rápido. Hoje eu acho que é do WhatsApp. Do WhatsApp. Ou não, do WhatsApp, eu até estava assistindo ontem. Melhor do que a vizinha. O WhatsApp são muito as fake news, né? Que a gente está acostumado a ver aí, que é um perigo.
na internet, muita coisa, um clique, a gente compartilha com tanta gente, Você tanta pode prejudicar coisa. a vida de alguém completamente. Não, completamente. A vida da pessoa diante da sociedade, ou às vezes uma coisa que, tipo, não é uma doença e você começa a espalhar como sendo uma doença e aquilo começa a causar pânico. De repente eu vi que era batata cortada dentro de uma geladeira, que fazia mal, não fazia mal. Cebola. Né? Cebola virava veneno dentro da geladeira. Pronto. Então minha mãe que é falecida, minha avó, quer dizer, tinha já uma coisa de louco, porque você guardava os ingredientes. Mas enfim, então termina uma mentira, é o que a gente chama, na verdade, de pós-verdade, né? Onde a versão está muito mais em cima do que o fato. Ou seja, as pessoas estão preocupadas com a versão do que o fato, e que isso termina sendo prejudicial também para as mídias sociais. Mas o gancho que eu queria dizer é o seguinte: o Facebook, portanto, na minha visão, ele ainda mantém isso, porque ele é escrita. Você tem um Instagram, o Instagram é imagem. Então tem algumas pessoas que às vezes preferem de alguma forma interagir mais, e principalmente eu estou falando isso na minha geração, não a sua geração, que é uma geração bem mais nova que a minha, né? Mas assim, a minha geração puxa ainda quer puxar um outro tipo de debate, um outro tipo de analogia, e que hoje é a imagem que é muito forte, a imagem termina sendo isso. E o Instagram, ele possibilitou isso, a imagem, o áudio, o vídeo, né? E isso facilitou muito que tivesse isso. Mas saindo um pouquinho desse tema, como é você na cozinha? Eu sou a formiga, eu sou a do doce, eu sou a que bota várias latas de leite condensado e vamos fazer várias sobremesas. Lata de leite condensado, então, para você é uma diversão garantida. Meu Deus, brigadeiro é vida. Pra mim, eu juro a você, eu tenho um prazer em fazer doce. Pode me convidar, se quiser um dia que eu venha fazer uma receita doce, eu venho. Então pronto, próxima vez que você vier no programa, você certo. faz uma receita doce. Tá Infelizmente, nós temos um problema seríssimo. Eu não gosto de doce, como muito pouco doce, né? Gosto de sal, sou um fã de sal, mas enfim, a vida é feita disso, né? As pessoas até se aproximam pelas diferenças. E eu acho que o que é importante na vida é a gente não procurar aquilo que nos afasta, mas sim aquilo que nos aproxima. É a grande beleza de viver, é justamente onde a gente pode caminhar e a gente pode construir em conjunto ou até individualmente, mas eu acho que o princípio tem que ser esse. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, foi maravilhoso. O Degustando Conversa continua, vamos tentar aqui degustar o nosso prato de hoje, que a gente conversou muito mais do que degustou, e tocamos aí o Degustando Conversa. E depois de ter a participação toda especial da Digital Influência, acompanhe, participe e curta nossas redes sociais. facebook.com/degustando conversas. Você também pode mandar sugestões para o e-mail programa degustandoconversas@gmail.com. Acessar nosso canal no YouTube Degustando Conversas ou o Instagram @Degustando Conversas. Quero agradecer a sua companhia nesta manhã de sábado aqui na TV Borborema e convidar você para no próximo sábado estarmos novamente aqui às 12h30, no horário que voltou ao normal. Ao mesmo tempo, se você quiser rever o nosso programa, consulte as nossas redes sociais, especialmente o nosso canal do YouTube. Degustando Conversas. Oferecimento Visan. Rede Compra e Supermercados.